Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos gravar aqui mais um vídeo, falando hoje sobre o edital de Sorocaba, E então nós vamos falar de algumas dicas e também estar conversando com vocês sobre esse edital que saiu, um edital da educação com vários cargos, bem legal. E assim, aqui já vai algumas dicas aí para você que quer passar em concursos públicos. Primeira coisa, primeira tarefa, sua primeira regra, você tem que ler o edital. Concurseiro que vai para a prova sem ler o edital, gente, corre sério risco de não passar. Por quê? Gente, o edital é a regra do jogo, Já vi muito candidato que vai para a prova sem ler o edital. Tipo eu, quando comecei a fazer concurso, E eu aqui nem me apresentei, meu nome é Fábio, fiz vários concursos aí em 2 anos, tive várias aprovações aí no último ano, inclusive a última foi da Banca VUNESP. Fiquei em primeiro lugar para supervisor educacional de São Roque, um município perto ali de Sorocaba. Então, gente, ir para concurso, e eu já fiz isso, sem ler o edital é terrível, é um erro terrível. Por quê? Você chega lá, Aí vê aquelas pessoas com envelope e tal, você fala, meu Deus, por que as pessoas estão com esses envelopes aí? Sabe o que é isso? O envelope era o título que você não leu no edital, nem se foi para lá, não sabia o que acontecia e tal, e aí você não levou os seus títulos que era para levar no dia da prova. Então, gente, é extremamente importante que você leia o edital. É a primeira regra de um concurso, é você ler o edital. E nós vamos fazer análise do edital hoje aqui e dar uma sequência aí de dicas para vocês, principalmente da Banca VUNESP. Banca VUNESP é uma banca muito conhecida, Tem gente que não gosta, tem gente que acha difícil. Eu, por exemplo, gosto. Por quê? É uma banca que você tem várias provas. Então, se você fizer muitos exercícios, muitas atividades, você pega o estilo da banca, você pega o jeito da banca e aí você tem sucesso. Então, vamos lá, vamos aqui diminuir a nossa tela e vamos lá para o edital, Então, vamos aqui, Prefeitura de Sorocaba. Sorocaba, que é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade boa, Todo mundo elogia muito. Então, olha lá, aqui vai ter cargos, diversos: supervisor de educação, diretor, vice-diretor, orientador pedagógico, professor de educação básica, PEB 1, educação básica, PEB 2, enfim, artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa e matemática. Então, vários cargos. E aqui você tem, os cargos, os salários, e aqui você está vendo, diretor de escola, 10 vagas, 9 de ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência. Salário 6.574. Muita gente perguntou, é só isso que tem? Olha, eu dei uma olhada na lei de Sorocaba, Tem o plano de carreira e tal, mas benefícios, assim, tem vale alimentação, que desconta, tem vale transporte. No caso, com esse salário aqui, já nem pega tanto o alimentação, Já não teria vantagem. Qual é a grande vantagem aqui? 30 horas, orientador pedagógico, 30 horas, ou seja, você trabalha aí 6 horas por dia, Que é bacana, certo? O que exige? Nível de graduação em curso de pedagogia, De acordo com o artigo 64 da LDB, experiência docente mínima de 5 anos, orientador, mínima de 3, a mesma graduação. Aí vem a educação básica, R$ 25,28 a hora. Tá bom, não tá uma boa hora. O diferente aqui em Sorocaba é que eles têm 26 horas com aluno, E 14 de HTP. É muita hora de HTP. Se for 25 horas, 13. Se for 23 horas, 12. Aqui o curso normal, licenciatura em pedagogia e tal. E aí vem as disciplinas de artes, ciências, tal, supervisor de ensino, que o salário é 7.231 por 30 horas. Veja, aqui o PEB 2, o chamado PEB 2, 14 horas e 7 no HTP. E cada um com a sua licenciatura específica. Uma vaga,
Educação básica 25. Gente, eu quero falar para vocês, quando a prefeitura coloca 10, 5, 25, tá? Educação básica arte 1, ela coloca isso aqui porque o que ela coloca no edital ela tem que chamar, certo? Então, se ela colocar aqui muitas vagas, ela vai ter que chamar todas essas pessoas, certo? Por isso que eles, né, geralmente eles chamam mais do que está aqui, viu? Principalmente na educação. Então, 5 orientador, no fim eles vão chamar mais, né? Até porque tem as aposentadorias, professor, um só, chama mais, um só, chama mais, né? Ainda mais numa rede do tamanho da de Sorocaba, certo? Então, eu estou usando aqui do PCI Concursos, né? Eu gosto muito desse site para olhar os concursos. Não tenho nenhum vínculo com eles, né? Mas é um site bem bacana, chama pciconcursos.com.br. Lá você vê vários sites, é muito legal, né? Então, não tenho vínculo nenhum com PCI, mas eu gosto bastante de olhar lá os concursos. E aqui, ó, vice-diretor, 5 vagas, né? Tem uma aqui para deficiente e o salário 5.400 por 30 horas, experiência mínima de 3 anos, tá? Como docente, tá, gente? Experiência, né? Então não é como gestor, é como docente. Tudo bem, gente? Aqui é a primeira coisa básica, né? Aqui, informações básicas, né? Salário tem mês de fevereiro, né? De 2020, certo? A convocação dos candidatos é de responsabilidade da prefeitura e tal. E aí vem aqui os requisitos, né? É importante você ler, né? Principalmente a questão da idade mínima, 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais, né? Então você tem que estar em dia lá, CPF regularizado, né? Então cuidado com isso aqui, mas isso aqui é na hora da posse, tá vendo? No dia da posse, ó, posse. Então você não precisa, na prova você não precisa comprovar essas coisas aqui, mas no dia da posse tem que estar tudo em dia, né? Carteira de trabalho, não registrar antecedentes criminais, né? Então é importante gozar de boa saúde física e mental, certo? Não ter sido demitido ou exonerado do Serviço Público Federal e Estadual, né? E aí, a entrega dos documentos, muita gente tem essa dúvida. Por exemplo, tem muito candidato que vai prestar o concurso, opa, baguncei minha tela aqui, tem muito candidato que vai prestar o concurso e ele não tem o diploma ainda, mas se no dia que ele for convocado, no dia que ele vai entregar os documentos, até lá ele concluir, por exemplo, curso de pedagogia, ou de história, ou de geografia, ou de educação física, seja lá qual for, vale, né? O que você tem que estar com o documento em dia é no dia que você vai entregar lá, tá? Durante o concurso, você vai fazer, você não precisa ter diploma, tá? Desde que, mas quando você for tomar posse, você tem que ter, tá bom? Então é uma dúvida que muita gente tem, tá? É isso. Bom, vamos lá. Exclusiva, as informações são de vocês. E aqui, ó, a inscrição, né, deverá ser efetuada 10 horas do dia 11 de maio, exclusivamente pela internet, tá? Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br, tá? E aí, veja só, o candidato pode realizar a inscrição de mais de um cargo para aplicação? Sim, né? Desde que não coincida os horários. Você pode até fazer várias inscrições e depois escolher qual que você vai fazer. Não tem nenhum impeditivo disso. As pessoas, eu vou lá, eu estou em dúvida. Tem muita gente que está com dinheiro sobrando, faz inscrição, né? Depois vê pelo candidato vaga onde está melhor e vai lá e faz a prova. Não é uma boa estratégia, eu não indico, tá? Aqui você entra no site para fazer inscrição, né? E aí que qual o suporte pedagógico, o valor é R$ 61,50, razoável, né, gente? Dá umas 2 pizzas aí, ou uma boa pizza, não, uma boa pizza, né? R$ 61,50. E aí, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, né? Vou falar uma coisa para vocês aqui.
Tem muito candidato que faz uma coisa que eu já fiz, mas é absurdo. Fala assim, eu vou lá na prova, tá, vou testar. Nem lê o edital, nem estuda e vai lá, gasta R$61 para testar. Gente, se testar, você testa na internet, aí tem um monte de prova aí disponível. Vai gastar R$61 de bobeira? Não, você vai fazer a prova, cria, né? Aqui uma dica, cria uma rotina de estudo. Pega o edital, vê quais são os conteúdos, faz uma tabelinha, né, e começa a estudar. Olha só, gente, para você começar a estudar, você precisa criar uma meta, né? Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com meta. Então, eu vou lá e falo assim, eu vou estudar 1 hora por dia. Aí, todo dia 1 hora. Você tem que criar uma meta que você vai cumprir. Por quê? Se você cria uma meta, que nem eu quando comecei a estudar, falei, não, vou estudar 6 horas por dia. Gente, na primeira semana já me arrebentei, já não consegui estudar 6 horas por dia, aí tentava compensar no sábado, no domingo, e aí ficava frustrado, né? Então, você tem que começar o seguinte, estabeleça uma meta que você vai cumprir. Então, fez sua tabelinha lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, concurseiro não tem dia, gente. É todo dia, tá? Não fica no Netflix, no WhatsApp, no Facebook, né? Se você entrar na rede, entra para ver coisa de concurso, informação importante. Então, você vai criar uma rotina de estudo. Segunda-feira, eu vou estudar 2 horas, então vou estudar um pouco de português, um pouco de matemática, faça exercícios, né? Pegue provas anteriores, vá resolvendo. Mesmo que você erre, não se preocupe em acertar e errar nesse momento. Se preocupe em ver como é o estilo da prova, em ver como é o tipo da prova, ver que perguntas caem, né? Por exemplo, a VUNESP, ela é muito previsível no sentido de perguntas. Então, pega português. Você sabe que vai ter uma de crase, você sabe que vai ter uma de tempo verbal, e normalmente eles usam um tempo verbal que é o pretérito imperfeito, que eles gostam bastante, né? Não que eles não peçam outros, eles pedem, mas o pretérito imperfeito cai muito. Então, você vai localizando e vai entendendo o jeito da banca. Matemática, né? Regra de 3, juros, você vai, trigonometria, o famoso teorema de Pitágoras, né? Então você vai começando a perceber que eles têm sempre as mesmas características e às vezes perguntas muito parecidas, né? Diferentes, mas com o mesmo formato, o mesmo estilo. E aí você vai fazendo vários exercícios, você vai dominando. Por exemplo, matemática eu tinha muita dificuldade, né? E quero contar uma história aqui para vocês que a gente quando é concurseiro, a gente precisa reprogramar o nosso cérebro, né? Então a gente, por exemplo, não é autoajuda não, viu gente? Quando a gente está falando de, por exemplo, dificuldade numa matéria, no caso eu falei matemática agora, né? Eu falo assim, nossa, nunca vou aprender matemática na minha vida e tal. E aí, isso era um bloqueio, né? Porque eu mesmo já colocava isso para mim. E aí uma vez eu fiz um concurso, na época eu estava fazendo tudo, gente, atirava para todo lado, fiz uma câmara de vereadores lá na região de Campinas, né? Uma cidade boa lá, esqueci o nome agora, mas uma cidade bem bacana lá, e o salário na Câmara bom, tal, fiz a prova, tal, português, matemática, legislação. Cheguei em casa, passou 2 dias, né, que é o que a VUNESP demora, peguei lá o gabarito, português gabaritei, legislação gabaritei, matemática eram 10 questões, português 20, legislação 20, matemática 10. E matemática eu errei 4. Eu falei, nossa, fui muito bem, né? De 50 questões, eu acertei 46, arrebentei, estou nas primeiras colocações. Saiu o resultado, gente. E eu fui olhar, na esperança que meu nome estaria ali nos 10 primeiros ali, né? Já estava pensando ali nos 10 primeiros. Corri a lista, nada. Cheguei no 100, nada. Cheguei no 200, nada. Cheguei no 300, nada. Fiquei em 400 e pouco. Mais de 190 pessoas acertaram tudo. Porque a prova estava fácil.
E aí, matemática também estava fácil, só que eu tinha dificuldade, errei 4 e fiquei lá embaixo. Então, gente, matemática, que assusta muita gente, tem que dar uma estudada e é possível aprender. Eu, no último concurso de São Roque, matemática, eu acertei todas. Por quê? Consegui, né, convencer a mim mesmo que eu sou capaz de aprender matemática, qualquer um é capaz. Na verdade, concurso, existem aquelas pessoas fora da curva, muito inteligentes, que lê uma vez já pega, mas a maioria é muito esforçado, é muito dedicado. E não caia nesse conto de que você vai lá e vai acertar, né, como se fosse uma loteria. Não faça isso. Estude, né, se programe, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o edital, vou dar dica. E aqui PEB 1, PEB 2, R$ 59,00, tá vendo? Você pode pagar o boleto bancário até o dia 15/6, né? É o prazo aqui final para você fazer sua inscrição. Temos tempo, ainda mais que essa pandemia aí, ninguém sabe quando vai ser as provas, né? Algumas estão sendo adiadas. Aqui tem as áreas, né, do Fale Conosco e tal, para você tirar dúvidas, certo? Estou passando aqui, olha só esse detalhe aqui, ó. Candidato que tenha serviço voluntário nos últimos 90 dias ou 12 meses, né? Ele pode aí pedir, né, para fins de critério de desempate. Olha que importante, gente. Então, de repente, você é voluntário numa ONG lá, em algum lugar. Você tem que levar essa declaração, entregar essa declaração aqui, né, no site da VUNESP, porque isso aqui vale desempate. Se a pessoa você empata com alguém e de repente desempata, e você vai enviar essa declaração por meio de upload, né? Então, faça isso, tá vendo? Aí tem aqui todas as instruções, como é que você deve fazer, o que você deve usar, né? PDF, JPG, aqui, enfim. Olha que interessante, isso pode te dar uma vantagem, né? Então, eu estou destacando aqui, né, pontos importantes do edital, tá? Aí vai aqui, ó, vai sair uma relação lá dos que foram aprovados dia 30/7, na área do candidato, né? Você tem que estar bem documentado, né? O documento tem que ser reconhecido. Olha só, candidato que tem exercido a função de jurado, também pode solicitar lá, ó, né? Aqui, ó, para prever jus ao item 2, né, do edital, comprovada a função de jurado para critério de desempate. Então, a outra aqui, ó, se for jurado aí, ó, também te dá direito ao desempate, tá vendo? São coisas que estão no edital, você tem que estar atento aí, que pode ser importante, certo? É a mesma coisa aqui, né, você tem que enviar via internet aí para a FUNESP, né, no site, para você conseguir, tá? Então, vamos lá. Tudo bem? Ó, isenção do valor da taxa de inscrição. Galera aí que está com algumas dificuldades. Aí você tem algumas formas de isenção que você pode também mandar lá por meio digital, tá? E aí, né, candidato desempregado, aqui, ó, tem que enviar os seguintes documentos: RG, carteira de trabalho, página com foto, né, formulário de rescisão, enfim, todos os documentos. Então, é uma forma para quem está sem grana aí, tá fazendo. Não tem desculpa, gente. Dá para passar no concurso. Tem muita coisa na internet, muita coisa boa aí, né? Enfim, até inscrição gratuita você consegue se você tiver. Aí tem todas as instruções aqui, como mandar o documento, né? Até que dia, ó. Aqui os prazos são menores, presta atenção. Não é aquele prazo lá até junho, né? Aqui o prazo, ó, já tá. Até hoje seria o último dia, né? Não, do requerimento, isso, então, tá? Então, atento aos prazos aqui, ó. Até dia 13 de maio, ó, tá em cima da hora, né? Então, precisa prestar atenção nisso, certo? Candidato que não seja com pessoa com deficiência, mas que necessite condição especial, você tem aqui as instruções também, né? Caso você tenha algum tipo de problema temporário, né? E você precise aí de algum recurso, você pode requerer também a VUNESP
te fornece isso, tá? Candidata lactante, né? Elas têm direito, local reservado, amamentação, né? Então elas podem também tá falando. Pessoa com deficiência, né? Aqui sim, todos os direitos da prova em braille, né? Enfim, aqui tudo o que, todas as deficiências, né? Auditivo, físico, aqui intérprete de Libras, tudo isso a banca fornece para vocês, certo? Então vamos lá, aqui as provas, ó, olha aqui que legal, isso aqui é importante, hein? As provas, ó, e aqui, gente, eu já quero fazer um alerta para vocês, já saiu uma retificação aqui, ó, vou colocar aqui, ó, retificação, tá vendo, ó? Lá no site tá lá, então é importante você ler, ó, ratificação, aqui, ó, aqui é uma correção bobinha, né, uma correção mais de, faltou colocar aqui 3 horas e 30 minutos para realizar a prova objetiva, mas aqui tem um conteúdo, ó, matemática, tá vendo, né, quando você olha lá, tá, eles tinham suprimido lá uma questão, então já tem uma re-ratificação. Professor de educação básica aqui na matemática, eles colocaram aqui, né, uma questão no conteúdo, então você precisa prestar atenção. Esse praticamente é o mesmo, né, para todas, praticamente a VUNESP usa sempre esse aqui para todas as provas, né, tanto de português, tá vendo a crase aqui, ó, né, colocação pronominal, mas é bom você olhar esses editais aí de, aqui, ó, vamos lá, diretor, orientador, supervisor, aqui estão os cursos, ó, língua portuguesa, e chama atenção aqui, ó, estatística. Isso é uma novidade, né? Não é todo concurso que tem. Então, noções básicas de estatística, pode assustar. Prova de redação, gente, aqui é uma redação mesmo, não é redação sobre assunto pedagógico, tá? Pode até ser, mas assim, é uma redação para ver se você sabe fazer uma dissertação, né? E prova de títulos, certo? Que é depois, é posterior, tá? Prova objetiva, aqui ó, professor de educação básica, conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática, tá? Aqui em cima é estatística, não é matemática. Tá? Conhecimentos pedagógicos e legislação, que é minha área, né? Aqui, ó, 30 questões. E aqui os cargos, ó. Os cargos, gente, veja bem aqui, ó. Prova objetiva, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos. Não tem matemática aqui, ó, tá? No PEB 2. Então, vamos lá. Cargo de direção, orientação, supervisão, estatística é a novidade, tá? Aqui no cargo de PEB 2 não tem matemática, né? E aí ele fala aqui, ó, prova de redação, tá vendo? A partir da leitura e compreensão de textos auxiliares que sirvam como referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato, né? Ele deve dominar os domínios de mecanismo de coesão e coerência textual. Então, gente, não é uma pergunta específica e tal, né? Porque tem banca que faz perguntas pedagógicas. Aqui está falando de uma redação, um texto dissertativo argumentativo, tá? A prestação de prova, né, que será em Sorocaba, tá? Aí é sempre bom chegar antes, né, gente? Identificar o local que você vai, procurar saber onde é, para você chegar no local tranquilamente, tá? Então, esse aqui, os documentos que você pode levar, né? Todos os documentos com foto, tá, gente? RG, carteira de trabalho, carteira de conselho, né? Mas é sempre bom você levar o seu RG ou sua carteira de motorista, que são os mais comuns, mais garantidos, para não ter polêmica, né? Porque tem gente que leva uns documentos que às vezes não está no edital, e aí depois lá fica nervoso porque tem que ficar provando, e não é bom isso, né? Equipamento eletrônico não pode, né? E aí um conselho, gente, você deve, assim, se for possível, né, não leva, né, mas se tiver,
relógio, essas coisas não leva, né? Isso é mais uma coisa para você ficar guardando, tá? Celular a gente tem que usar, às vezes até o GPS para chegar na escola, mas procura desligar, né? Importante você desligar, se der para tirar a bateria, tira. Você não ser desclassificado por uma bobeira dessa. E tem muito candidato, gente, que tem uma vontade de abrir aquele saquinho. Eu já vi candidato ser desclassificado porque abriu o saco plástico que vai o celular dentro da escola. Você só abre fora da escola. Não cria problema para você na prova, tá? Abre fora, gente. Não abre dentro, não. Não vai ter diferença, certo? Para que pressa? Né? Se está lá, está fazendo prova, já pagou, fica lá até o final também. Boné, né, gorro, você evita todos esses tipos de acessórios, né, tá? Não faz isso. E, por favor, estude para a prova, né? Vá preparado, tá? Não entra nessa aqui, eu vou fazer um teste, né? Eu vou lá ver como é que é, vou fazer um teste. Teste você faz em casa, gente. Se você tem tanta necessidade de fazer um teste, faz um teste. Coloca lá seu primo na frente, sua tia atrás, tal, um cara atrás comendo fandango. Se você quiser fazer a realidade total do concurso, outro batendo na tua carteira. Mas não é teste, gente. É para você passar, né? Você tem que ir lá para passar na prova, não para fazer teste, certo? Então vamos lá. Aqui as instruções normais, né? Você tem que esperar as instruções do fiscal, né? Ver tudo direitinho, presta bastante atenção. Você só sai da prova com 75% do tempo, né? Então não adianta acabar rápido. Faz com calma, lê com calma, presta atenção. E aqui, gente, ó, o que eu queria destacar para vocês das provas. A prova tem data prevista, né? O dia 9/8. Aí, se você quiser, dá para fazer, ó, tem prova dia 16 e prova dia 23. Se você quiser, dá para você fazer várias provas, ó. Por exemplo, professor de educação no dia 9, professor de educação básica, física, biológica, educação física, geografia, inglês, história, português e matemática. Tarde, ó, à tarde, professor de educação básica 1. Então você pode fazer aqui a educação básica 2 e educação básica 1. Se você tiver diploma específico de uma dessas áreas e tiver o diploma de pedagogia, você pode fazer os dois, né, de manhã e de tarde. Aí o que eu aconselho, gente, tenta focar, né? Se você acha que são conteúdos bem próximos e tal, se está bem preparado, se quer fazer os dois, quer ter duas oportunidades, faça os dois, é tranquilo, né? Se prepare, veja um lugar para você comer e tal, ou leva um lanche, né? É cansativo, eu já fiz vários dias, 2 provas, é muito cansativo, mas numa que eu fiz recente, né, atual cargo que eu ocupo, lá na cidade de Santana de Parnaíba, eu fiz 2 provas, né? Uma eu fiquei em primeiro lugar, na outra eu consegui passar. Então, não é que é impossível, mas é bem cansativo. E dia 16/8, ó, tem supervisor de ensino e vice-diretor de escola. Então, o único que você não consegue fazer os dois juntos é supervisor e diretor, tá? Você pode fazer supervisor, diretor, ou vice-diretor e diretor, porque o diretor é no período da tarde. E no dia 23, você pode fazer no período da manhã para o cargo de orientador. Olha só, dá para você fazer supervisor, diretor e orientador. Né? Dá para fazer 3 cargos ou até os de professor. Então é muito bacana isso, né, gente? São várias oportunidades. Aqui a duração da prova, né? De diretor, orientador, supervisor e vice-diretor, 4 horas e 30 minutos. E de professor, 3 horas e 30 minutos, certo? Então, saiba que nos cargos de direção, né, ó, o tempo é maior, tá? E nos cargos de educação, o tempo de professor PEB 1 e PEB 2 é 1 hora a menos do que as do diretor. Tudo bem? Gente, aqui, ó, né, sempre, né, quase todas as provas, os 3 últimos candidatos saem juntos da sala. Para quê? Para eles assinarem o termo, né? Toda a questão de transparência, tal. Teve uma prova que eu fiz que deu uma polêmica isso aqui, mas essa aqui está bem claro no edital, os 3 últimos saem juntos, tá? Então, aqui os principais pontos. Aí nós chegamos aqui, né,
prova de redação, recebe uma folha, que é o caderno de redação, né? E aí você não pode colocar nome nessa folha, muito cuidado, siga bastante as instruções da redação, não saia das linhas, né? Tenha bastante atenção na hora de escrever, tá? Para você não cometer erros e anular a sua prova, tá? Letra legível, né? Então, aquelas pessoas que têm uma letra muito difícil, tem que ter bastante atenção. Olha aqui, ó, caneta de tinta preta, tá? Então não sofra, já leve sua caneta de tinta preta, né? Nesse caso eles estão pedindo, tá no edital, não posso fazer de azul. Gente, não fica discutindo com a regra. Esse é o tipo de candidato que chega lá e quer brigar com a banca, mas tava na regra, você que não leu, né? Então não briga. Aí vem aqui a prova de título, ó. Envio de título é de inteira responsabilidade do candidato. Aí vai falar aqui como que você deve levar o título, ó. O título não é no dia, ó, tá vendo? O título será por meio digital, ó, no período de 19 a 21 de outubro, de 26 a 28 e de 28 a 30, ó. Aqui, 19 a 21, PEB 1, PEB 2. 26, os cargos diretor, supervisor, vice-diretor. E de 28 a 30, de orientador, tá? Aí aqui as instruções você tem que preencher, a sigla que você tem que colocar. Aqui você tem diploma de doutorado, de mestrado, né? Especialização, né? Então você tem que seguir todas essas instruções aqui quando você for mandar o título, certo? Avançando aqui, né? Aqui é uma regra do julgamento das provas, tá? Sobre a nota, isso aqui é tranquilo, né? Prova de redação, que vale 20 pontos, tá vendo? Aí é legal você saber, né? Você tirar 0 aqui já, né? A fuga completa do tema seja corrigido em qualquer receber da nota 0. Se você recebe nota 0, aí já dificulta a sua questão de classificação. Em alguns casos é até você está desclassificado, né? Porque olha só, para você ser habilitado, né, você tem que tirar no mínimo 50% da prova. Então assim, se você não tirou 50%, tá fora, não vai nem para a lista, né? E você não pode zerar em nenhuma área de composição da prova, ou seja, você não pode zerar estatística, você não pode zerar, né, na composição, às vezes eles colocam em grupos, você não pode zerar, tá? Então, o candidato que não for habilitado não tem a prova de redação nem corrigida, certo? Se você não tirar 50%, sua prova de redação nem é corrigida. E não pode zerar em nenhuma área de composição da prova, tá? Muito cuidado com isso aqui, né? Então, por isso que é importante você criar uma rotina de estudos com todas as disciplinas, né? Porque se você zera em uma, você pode até ter ido bem nas outras e aí você acaba sendo eliminado do concurso. Ok? Aqui as regras da redação, que é importante você ler, tá? Né? Para você, ó, aqui, ó, todas as instruções do que você deve fazer. Vou para não estender muito o vídeo aqui, tá? E aqui a prova de títulos também, fala de novo, certo? Quantos pontos, essa tabelinha é importante você ver, até quantos pontos você consegue? 9, né? Olha só, tá? Se você for doutor, mestre, especialista, aqui ó, doutor 5 pontos, mestre 3, especialidade 1, tá? E aqui fala, ó, 300 horas de especialização, certo? Então, não adianta você querer levar um monte de especialização, tá? Que vale 1 ponto, certo? De doutorado e o mestrado aqui que valem mais. Aí aqui você tem, ó, outro professor de educação básica, também a mesma coisa, né? Só que aqui vai até 10 pontos, tá vendo? Aqui aumenta um pouquinho, porque eles permitem aqui ó, que você apresente 2 pós-graduação, tá vendo? Certo? De 360 horas. Então é importante você ler para você saber isso aqui. Pontuação final, né? Critério de desempate, ó, idade é um critério de desempate. Quem tem acima de 60 anos, quem tem o maior número de acertos em conhecimento pedagógico e legislação,
pontuação da prova de títulos, pontuação da prova de redação e assim sucessivamente, tá? Para que você possa aí desenvolver os pontos. Classificação final, né? Recurso, tá? E aí sempre a banca abre para recurso, né? Caso você duvide de alguma questão. Gente, e na hora da prova, por favor, gente, na hora da prova não é hora de você brigar com o fiscal, é hora de você estar tranquilo, concentrado, focado. Se você viu uma questão, eu acho que tem duas respostas, não é o fiscal, pobre do fiscal, que vai resolver seu problema, depois você vai entrar com recurso. Use o seu tempo para fazer a prova, tá? Não fica brigando com ninguém na prova, se concentra lá, faz as coisas direitinho para você ser aprovado, né? É isso que você tem que fazer. E ler esse edital com calma, tá? A gente está fazendo aqui uma apresentação do edital, dos principais pontos, né? Para que você possa aí, na hora que você for dar uma olhada, você tá atento aí às principais questões. Aqui é de exame, tá? Isso aqui é mais para quando você for passar da avaliação, né? O que exames vão pedir, ó, você já tem aqui, ó, a lista dos exames, né? Então isso é mais para quando você já for aprovado. E as disposições finais. E aí nós vamos para aqui as atribuições do cargo, né? Isso aqui é um padrão, tá? O que faz um diretor, o que faz um orientador, o que faz um professor PEB 1, né? Então todas as orientações. Aqui declaração, que você precisa seguir esse padrão, né? Sobre informações, caso você for fazer alguma requisição, seja de isenção de taxa de pagamento, né? Aqui, ó, aí você tem que usar esse modelito aqui, certo? E aqui o que é importantíssimo, né? Que são os conteúdos. Aqui você vai estudar. É isso aqui que você vai pegar, né? Vai dividir bonitinho lá, ó, tá vendo? E vai começar a estudar noções de estatística para quem vai prestar cargos de direção, né? Então você vai pegar aqui, ó, legislação, vai ler, né? Vai separar as leis, tá? Tudo isso aqui, né? Nós provavelmente vamos fazer aqui um material com todas essas leis já separadas para vocês, tá? Todas as deliberações, se você clicar aqui, você vai entrar nelas, tal, né? Aqui a bibliografia do pedagógico, tá? Então é importante, ó, tem Cortella, né? Ah, professor, eu vou ter que ler tudo isso. Bom, tempo às vezes não dá, mas é importante você pelo menos ter uma ideia do que ele pensa, né? Ler algum resumo, alguma questão. Se você puder ler o livro, ótimo, melhor, né? Esse é o caminho, tá? Mas tem muitos autores aqui, tá? Você vai ver aqui, ó, muitos autores, né? Legislação importante também você saber aqui, ó, ECA, Constituição, eu vou gravar vídeos também sobre isso, né? Lei da inclusão, tá? Veja, orientador pedagógico, a lei da inclusão. Hoje a inclusão está caindo muito, né? Principalmente a Unesp gosta muito da inclusão. Então esse conteúdo aqui, ó, todo, né? Você vai prestar direção, printa essa tela, imprime para você poder, né, separar esse conteúdo, cola na parede do seu quarto para todo dia você olhar, faz o seu cronograma para você poder estudar isso aí, tá bom? E aqui, ó, esse cronograma final, né? Passei ali rapidamente pelos que você vai ver específico, de matemática, né? Tem todos ali. Aqui você vai ver, ó. Esse cronograma é bom você colocar até no seu quarto, ó. Previsão de inscrição, ó, de 11/12/5, período de inscrição para candidatos que se sentirem beneficiados pela lei, tá, né? Esse prazo aqui praticamente já foi, tá? E aí você tem os períodos aqui de inscrição, ó, tá? Aqui é a divulgação dos resultados de isenção, né? Término do período de inscrição é 12/6, tá? Aí a data das provas, né? Publicação dos recursos, enfim. Esse quadrinho aqui, ó, final, é extremamente importante você colar ele na parede aí, que é o cronograma do concurso, tá? Todas as datas aí, ó, período de envio dos títulos, tá vendo? Tá tudo aqui, ó.
Ó, período de envio dos títulos. Mas isso é depois que você passar na prova lá, né? Se for bem na prova, tá? Aqui, ó, homologação tá a definir. Aqui, ó, publicação dos resultados, né? Previsão de publicação, tá? Então, tudo isso aqui, ó, certo? Então, gente, a gente fez aqui uma análise rápida, muito rápida, do concurso de Sorocaba, né? Dei algumas dicas aí, mas quero reforçar com vocês. Gente, concurso é estudar. Concurso é fazer uma tabelinha, se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês como eu fazia. Tabelinha no Word, no papel, onde for. Você coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, o horário que você vai estudar, as disciplinas, e siga isso à risca, né? Tem muito vídeo na internet, tem muito material. Pegue esse edital, dá uma olhada, vai naqueles pontos que eu citei aqui com calma, estude, né? Pegue provas da VUNESP. Se você não tem, entre em contato com a gente, né? Dá um like aí, manda um e-mail, coloca um comentário lá que a gente te ajuda aí para você poder passar aí no concurso de Sorocaba, ser funcionário público, né, e seja um funcionário dedicado, um funcionário aplicado, porque a gente que é funcionário público, a gente tem que honrar o nosso cargo, né, porque a gente serve o público, serve pessoas e principalmente a gente trabalha com educação, a gente trabalha com alunos, a gente trabalha com gente e a gente tem um papel fundamental na formação dessas pessoas. Então, gente, até mais. Fiquem com Deus, estudem, aproveitem a quarentena para vocês ficarem craques naquelas matérias que vocês ainda não estão tão bem. E não esqueçam, você pode, né, programe, coloque no seu cérebro que você é capaz. Né, diga, não vá para a prova com aquele sentimento de derrotado. Né, porque tem gente que fala, ai, não sei, né, chega lá, já é a cara da derrota. Não. Estude, fala, me preparei, estou aqui para fazer o meu melhor, né? Faça técnicas. Se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa que fala assim, eu chego na prova, parece dar um branco e esqueço tudo. Então você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar o teu emocional, né? Hoje tem muitos aplicativos aí que falam muita coisa boa sobre meditação, sobre você aprender a respirar, aprender a se acalmar, para você poder chegar na prova bem. Você precisa estar bem na questão do teu conhecimento e também na tua questão emocional, né? Não vá fazer prova pressionado, não, faça a prova bem, né? Procure relaxar, né? Eu gosto de estudar num dia antes, eu não gosto muito dessa história assim, um dia antes eu descanso. Não, um dia antes eu gosto de pegar a revisão, aqueles pontos, dou a minha olhada e dá muito certo, né? Você não vai se esgotar um dia antes de estudar 10 horas, mas estudar um pouquinho, né? Depois você descansa, vê um filme, dá uma relaxada, sempre é bom, tá? Então, gente, eu depois pretendo publicar um vídeo sobre inteligência emocional para concursos, e aí eu aguardo vocês aí no canal. Compartilhem, curtam e até mais. Obrigado, gente, pela atenção.